Nova humanidade. Vamos cantar junto. Quem sabe canta. Hey, come on. Sing and dance with us. Festival Aleluia, festa que nunca acaba. Onde iremos parar se continuar assim? É só o que se ouve, todo mundo fala. Existe a violência, escândalo e tanto mal. Onde é que são os grandes ideais? Pensando o mundo hoje vive um tempo escuro. Exalta-se o erro e a notícia crua e dura. Sucesso e dinheiro se conquista a qualquer preço. Porém eu lhes garanto, não existe só esta humanidade. Conheço outra humanidade. Aquela que encontro sempre pelas ruas. Aquela que não grita. Aquela que não explora sua gente pra tirar proveito. Conheço outra humanidade. Aquela que não sabe roubar pra ter, mas se contenta em ganhar o pão com o seu suor. Solta a voz, quero ouvir. Creio nessa humanidade. Creio nessa humanidade que vive no silêncio. Ainda é humilde, ainda se desculpa e se faz criança. Essa é a humanidade que me dá esperança. Conheço outra humanidade. Aquela que hoje vai contra a corrente. Aquela que quer dar também a sua vida pra morrer pela própria gente. Conheço outra humanidade. Aquela que não busca seu lugar ao sol, pois sabe que no mundo por miséria e fome muita gente morre. Creio, vamos juntos. Creio nessa humanidade. Creio nessa humanidade que abate as fronteiras. Creio nessa humanidade que abate as fronteiras, que arrisca a própria vida e não usa armas, sabe usar o seu coração. Essa é a humanidade que crê no amor. Essa é a humanidade que crê no amor. Essa é a humanidade que crê no amor. Obrigado cada um que está aqui, né? Claro, estamos construindo essa nova humanidade. E se me permitem, vou fazer algumas partes rápidas da letra dessa música, realmente, que a gente não conseguiu, mas ela traz um retrato um pouco da nossa realidade, apesar que a gente já conhece, já convive com essa realidade, né? Mas a música diz: onde iremos parar se a gente continuar assim? É só o que se ouve todo mundo falar. Existe violência, escândalo e tanto mal. Onde é que vão parar os grandes ideais? É certo que hoje o mundo vive um tempo escuro, exalta-se o erro e a notícia crua e dura. Sucesso e dinheiro se conquista a qualquer preço, porém eu lhes garanto, não existe só essa humanidade. Eu conheço uma nova humanidade e eu creio nessa nova humanidade
que vive no silêncio, que ainda é humilde, que se desculpa, que se faz criança. É essa humanidade que nos dá a esperança. É essa humanidade que vai contra a corrente e que dá a sua vida para morrer pela sua própria gente. Então, pequeno resumo só, ela é um pouco maior, né? Mas ela traz justamente esse cenário onde a gente vive, né? Onde todos nós vivemos, e onde, de forma lindíssima, a nossa igreja nos convida para fazer isso, né? Essa contracorrente que essa música nos chama, né? Nesse cenário desse mundo aonde vivemos e de uma e a gente percebe, né? Claro que eu estou falando aqui, né, com uns 52 pessoas que disseram sim para estar aqui construindo essa nova humanidade a partir de si mesmo, porque se estão aqui, né? Se estão aqui é porque disseram sim, e o grande poder que Deus nos dá, né? Esse Deus maravilhoso, o grande poder que Ele nos dá é o poder da escolha, né? Haja visto, temos o nosso livre-arbítrio, né? Porque Ele nos ama imensamente, Ele se derrama o tempo todo de amor sobre nós, mas eu gosto de brincar, né? Eu falava muito com um padre, professor, mestre também ali, e eu brincava com ele, falei, olha, se houvesse algum erro que Deus tivesse feito no mundo, era o bendito do livre-arbítrio, porque a gente acaba batendo a cabeça, né? Porque somos humanos, fomos ensinados, né, quanta coisa a viver assim, e acabamos escolher, através do nosso livre-arbítrio, também viver muitas vezes de acordo com diferente daquilo que nós fomos criados, diferentes de todos nós, né? Porque todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, né? E mas o que me levou a essa saída aqui dessa fala foi justamente agradecer e realmente assim ressaltar que 52 pessoas comigo, né? Claro, estamos aqui usando o nosso poder da escolha para fazer essa nova humanidade, para fazer esse momento diferente, independente se Beto entra ou não entra, independente se tem problema técnico ou não, estamos aqui, né? E então agora vamos ver se o problema técnico nos ajuda também, né? Quero ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela. Vagnilda, desculpa, eu vou fazer a Oi. parte do Roberto. Por gentileza, quem é É verdade. Vagnilda, né? Obrigada, obrigada. Obrigada, Yassu, valeu. Não, estamos juntos, vamos, né, vamos conduzindo. Que bom. Então tá, isso, né? Meu nome é Vagnilda Alves Minazzi, eu uso Vagnilda Lúcia, que é meu sobrenome de batismo. Eu tenho uma experiência, sou casada, tenho dois filhos lindos, maravilhosos, né? Tiago e Pauline, e estou na igreja, né? Quer dizer, fui formada desde a minha infância numa igreja católica, formada num colégio, né, de Sagrado Coração de Jesus, e tive uma experiência de Deus muito forte a partir dos meus 15, 16 anos, né, quando eu integrei dentro da igreja, voltei para a igreja por uma experiência forte, que minha mãe estava com uma doença e um movimento dentro da igreja rezou por ela, houve essa cura e eu já tinha, né? Isso eu comecei ali. Um ano depois já estava eu dando catequese com 16 anos na minha paróquia, onde hoje meu esposo, né? Ele entrou para fazer crisma, nos conhecemos e estamos aqui 40 anos depois, né? Casados. Então, eu estou realmente vivo essa experiência linda, maravilhosa, desafiadora, né, de estar na igreja e de servir a igreja realmente desde os meus 16. Hoje, depois de me formar dentro do Movimentos Focolares, faço parte do Movimentos Focolares já há 15 anos, me formei focolarina casada, que é uma forma de um leigo consagrado dentro do Movimentos Focolares, né? Mas que está a serviço da igreja, né? Sou catequista na minha paróquia já há muitos anos, trabalho com catequese de adultos ali na minha paróquia.
acho que de uma forma resumida, né? Sim, sou terapeuta cristã e estou a serviço também de unir também o autodesenvolvimento a serviço dessa grandeza que é descobrir quem somos, né? Na verdade, descobrir-nos filhos amados de Deus, que essa é a nossa identidade. Então, não sei se acho que fiz um pequeno resumo. Tem mais alguma? Você fica à vontade, tá, Yasu, de fazer o protocolo aí. Se precisar apresentar mais alguma coisa, fica à vontade. Ou se eu posso já dar andamento e tentar compartilhar aqui. Fique à vontade. Posso já começar então? Sim. Vamos então, se a gente consegue. Vamos vir Enquanto com a eu de. Magnilda vai colocando na tela o seu conteúdo, vamos então deixar as perguntas e comentários para o final, né? Tá? Não sei se todos estão vendo. Está sendo compartilhada e assume a tela? Tá, Tá ok? Sim, sim. tá ok. Ah, ótimo. Então, isso, tá? Obrigada, Yasu. Então, realmente, a gente tem algumas palestras para o final, mas eu quero deixar isso livre, tá? Se de repente, em algum momento, realmente dentro do que eu estou falando, você sente necessidade de entrar, né? Claro, de repente pode até ficar um pouco mais dinâmico, né? Porque nós temos aqui 30 minutos de fala. Mas, se não, vamos tocando e a gente faz esse momento de pergunta ao final também. Bom, o nosso tema de hoje é esse desafio, né? Que é a igreja como comunhão. Deixa eu tirar aqui da minha tela para eu só me. Senão eu não consigo ver a minha tela. Pronto. A igreja como comunhão e corresponsabilidade. A espiritualidade do laicato no cotidiano, né? Esse é o tema, esse é o nosso tema guarda-chuva de hoje, né? E eu falei para o Beto que eu fico muito feliz, né, de me chamar dentro desse tema, né, que é um tema que diz muito com a minha realidade, essa questão da comunhão e do laicato no cotidiano, né, até porque isso também faz parte do carisma no qual eu vivo hoje, assim como diversos carismas que tem na igreja, maravilhosos, no organismo, pastorais, né, cada um com a sua realidade. Mas isso aqui traz muito também da minha vida, de como eu busco viver a minha espiritualidade, me ver como leiga no mundo, né? Deixa eu ver como é que eu vou passar. Ah, ok. Tá, eu quero só conectar, não sei se todos participaram, né, já da abertura, que foi com César Kuzma, que foi um tema fantástico, onde ele justamente nos chamou quem é o laicato na igreja no mundo, né? Nos deu esse guarda-chuva, né, onde ele começou falando que o batismo sobre a importância do batismo, linkando, nos trazendo novamente para dentro da nossa dignidade, né? Que é a dignidade do povo de Deus, e ele falou também sobre vocação, identidade e missão do laicato. Então, eu começo fazendo esse link com a fala do César, porque a base, justamente, e ele falou isso, quem não assistiu pode voltar, fica no YouTube, está maravilhoso, muito profundo, né, o tema que ele deu. Eu faço esse link justamente para a gente nos conectar aqui com a base do que a igreja hoje nos chama para gerar, para viver a comunhão, para vivermos como leigos dentro da igreja, leigos em saída, leigos dentro dessa nossa igreja. A base, como ele disse, é justamente a nossa identidade de batizados na igreja, né? Então, e aqui eu falo, vou tentar seguir a leitura para não me perder muito no tempo, tá? Então, para darmos início à nossa reflexão sobre como vivemos a nossa identidade de batizados na igreja, convido-os a olhar para essa belíssima imagem bíblica que inspirou o documento na fase continental do nosso sínodo, que é
que nós todos, né, a maioria de todos aqui já conhece, alarga o espaço da tua tenda, né? Onde justamente o documento oficial é o título e o ícone bíblico central do documento do trabalho da etapa continental do Sínodo sobre a sinodalidade. E a origem bíblica vem do profeta Isaías. Alarga o espaço da tua tenda, estende as lonas das tuas moradas e não as poupes. Então, o que é esse conceito, né? O Sínodo utiliza a palavra tenda como a imagem de uma igreja que não é mais um muro rígido, mas sim um espaço de comunhão, acolhedor, que se expande para todos os batizados, para que todos os batizados possam caber dentro dessa tenda e que todos os batizados tenham sim a sua voz, a sua manifestação, né? Então, aqui a igreja nos propõe a pensar justamente o batismo como a nossa verdadeira casa comum, o solo sagrado, de onde brota a nossa dignidade e a nossa igualdade como membros do corpo de Cristo, antes de qualquer função ou ministério que possamos exercer, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é essa riqueza, o batismo hoje, a igreja, depois de todo esse caminho que a gente faz uma leitura que o Espírito Santo foi conduzindo desde lá atrás, né, o Concílio Vaticano II e até hoje o Papa Leão, que caminhando justamente para esse ambiente que nós vivemos hoje, onde o que nos torna realmente essa igreja é o retornar à nossa essência original que nós assumimos no nosso batismo, que é a nossa identidade. E diante desse batismo, desse batismo, todos nós, enquanto igreja, temos a mesma dignidade, né? Desde o Papa até justamente quem acabou de se entrar na igreja e dizer sim e assumir o seu batismo, todos temos a mesma, cada um com um serviço diferente, claro, né? Cada um com seu ministério e a sua forma de servir diferente, mas a dignidade uma só, que é essa tenda, né? Esse olhar que faz essa tenda sobre o mundo, né? O documento oficial, ou seja, né, o conceito da casa comum, que vem diretamente da encíclica do Laudato Si, do Papa Francisco, que embora ele originalmente, realmente, essa encíclica maravilhosa, ela veio para falar justamente do cuidado da criação, do planeta, né? Mas hoje a teologia moderna do laicato e do ecumenismo adaptaram essa expressão justamente para tornar o batismo, né? O batismo solo comum, a casa de dignidade que todos nós habitamos antes de qualquer ministério, antes de qualquer título ou função eclesial. Como eu disse, padre, bispo, leigo, né? Conforme a Constituição dogmática Lumen Gentium, né? Todos os fiéis partilham de igualdade autêntica quanto à dignidade e à ação comum do batismo. Isso torna riquíssimo, né? A gente começar aprender, eu falo aprender porque a gente vive muitas vezes na igreja e vivemos com essa dignidade, mas não nos apropriamos dela de uma forma simples no nosso dia a dia, né? O Papa Francisco nos chama a cuidar da nossa casa comum na criação, mas essa proposta é que a gente olhe para o batismo como essa casa comum eclesial, né? O que torna o laicato hoje, todos nós leigos, sujeito eclesial, chamada corresponsabilidade na vida da igreja. E é o batismo que nos dá essa igual dignidade, essa igualdade fundamental e a dignidade do povo de Deus antes de qualquer ministério ou carisma que exerçamos na igreja. E é ele quem nos traz a real identidade, criados à imagem e semelhança de Deus, trazemos em nós a semente do Verbo. E é esse batismo que nos faz participar da missão evangelizadora da igreja hoje. Porque pela graça do batismo, nós não recebemos apenas um título ou um registro eclesial. Nós fomos enxertados em Cristo e constituídos como um povo de Deus. Como nos ensina o Vaticano II, na Lumen Gentium, o batismo nos une intimamente ao mistério de Cristo.
tornando cada um de nós participante da sua tríplice missão, como sacerdotes, ungidos como sacerdotes, para transformar a nossa vida cotidiana e o nosso trabalho, para anunciar o evangelho e a ser a voz da verdade no meio do mundo, como sacerdotes também como profetas, né, para anunciar esse evangelho no mundo, e como reis, exercendo a nossa realeza, não pelo domínio, mas, se formos enxertados em Cristo, reinado ao modelo de Cristo, né? A serviço do outro, a serviço do irmão, a serviço daquele que está ao nosso lado, né? Promovendo justamente esse amor, essa misericórdia e também na promoção da justiça social. Portanto, pelo batismo não tem leigos de segunda categoria, né? Provavelmente eu esteja chovendo no molhado, mas esse é o meu tema, né? Para vocês que estão aqui, mas é importante a gente olhar para isso com essa dignidade que nós temos, né? Porque essa dignidade foi nos dada a todos nós que estamos aqui pelo mesmo lugar, todos viemos do mesmo Deus, né? Então, não existe leigos de segunda categoria. Todos recebemos a mesma dignidade régia, profética e sacerdotal no batismo, né? Então, a nossa missão não começa quando ajudamos o padre na sacristia, ela começa quando cruzamos a porta da igreja em direção ao mundo. E assim, todos fomos revestidos de Cristo pelo batismo. Não existe patrão nem empregado na igreja, existe o povo de Deus, segundo Lumen Gentium. Então, precisamos desmistificar a ideia de que a igreja é apenas o templo, o clero ou a estrutura burocrática. A igreja é a comunidade dos discípulos missionários em caminho. Como diz o Papa, na Evangelho Gáudio, somos um povo a caminho para Deus no irmão, para Deus na sociedade, né? Eu gosto de dizer, né, trabalho com mentorias, com palestras, né? E dentro dessas palestras, eu gosto de dizer que somos todos um povo com sede de Deus, com um forte desejo de voltar para casa. Nós viemos da grande pulsação de Deus, que é amor, né? E esse grande amor, quando pensou cada um de nós totalmente diferente um do outro, únicos, né? Ninguém tem um polegar igual ao outro. Então, Deus nos criou dentro dessa unicidade e eu gosto de brincar que ele pensou: nossa, eu vou para o mundo, eu quero ir para o mundo com o perfil da Laís, eu quero ir para o mundo com o perfil da Luzia Aparecida, eu quero ir para o mundo com o perfil do Yassu, quero ir para o mundo com o perfil da Vanusa, né? Usei alguns nomes aqui, para dizer que nós todos viemos desse Deus. Então, a nossa verdade é que esse Deus pulsa dentro de nós. Ele é o que pulsa no nosso coração, nas nossas células, essa é a nossa verdade. E quando a gente está aqui, às vezes a gente se começa a distanciar disso, nós já estamos um pouco relembrando disso, porque já estamos, né, novamente inseridos na igreja, mas quantas pessoas que continuam com essa sede, mas não sabem como voltar para essa casa, né? Então, voltar para casa é voltar para esse Deus que nos habita na simplicidade do dia a dia. Então, nos reconhecer como batizados, conectados, enxertados em Deus por Cristo, é para partir em direção à missão, que é ir ao encontro do outro, né? A comunhão na comunidade paroquial ou no movimento, né? Não é um projeto administrativo, é a nossa própria identidade espiritual na prática. E aqui eu utilizo até um exemplo de uma ferramenta prática que nós usamos dentro do movimento Socolares. Claro, uso isso, né, simplesmente porque é uma experiência minha, mas existe essa riqueza de outras formas, em outros carismas também, né? Mas é só para citar esse grande chamado que a igreja faz justamente nesse momento de hoje, que é viver o que todos sejam um, que é viver a unidade. A igreja pulsa, nos convida para viver essa unidade a partir do nosso batismo, né? E essa ferramenta que eu disse que vou usar aqui, que a gente chama carinhosamente de Jesus no meio,
Dentro do movimento Focolares, a gente fala assim, não, vamos estabelecer Jesus no meio. E isso é a base, ele é o gerador da comunhão para qualquer relacionamento que nós vamos. E nada mais é do que uma adaptação, né? Uma relembrança dessa passagem de Mateus 18, 20, né? Que como leigos, todos nós somos chamados a viver, né? Chiara Lubich, que é a fundadora do movimento, ela apenas nos recorda dentro desse termo, né? A promessa que Jesus diz, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então, para nós, estabelecer a comunhão é estabelecer essa passagem, Mateus 18, 20, em cada relacionamento que a gente encontra, né? Porque cada relacionamento, se eu vou para amar, eu naturalmente, né, como até dizia São Francisco, né? Francisco, vamos sair para evangelizar. Se precisar, a gente usa a palavra, né? Ou seja, é a vida, né? É estabelecer esse Deus em nós, em contato com Deus no outro, que isso é que atrai, isso que gera essa comunhão que nós somos chamados hoje na igreja a viver, né? Então, para que a comunhão aconteça, o método é o amor mútuo, né? Quando nos desarmamos das nossas vaidades e opiniões para acolher o outro, nós geramos um espaço para que o próprio Cristo conduza a cada relacionamento e, consequentemente, as nossas comunidades, as nossas paróquias, né? E assim também cada relacionamento na sociedade, né? A comunhão, ela deixa, quando a gente faz isso, a gente relembra que cada ser, ele é destino da unidade, né? Cada ser que nós vamos em saída, ele é sim o destino do porquê nós vivemos, né, na igreja, do porquê nós estamos assim, assumimos nosso batismo, Então, se a gente faz isso, a comunhão deixa de ser teoria e ela começa assim a tornar uma presença viva aonde nós estamos. Então, a nossa vida espiritual acontece assim, então, em todos os ambientes onde a vida é vivida, seja na família, né, a principal que a gente chama tanto, né, de igreja doméstica, e a gente sabe que, né, às vezes o maior desafio é viver ali, né, viver o amor justamente nesse ambiente onde nós nos encontramos, onde nós somos quem somos, e nós somos justamente desafiados a amar o outro assim como é, não como parece, assim como é, né? Também no trabalho, onde a gente convive bastante, e normalmente acontece aquelas relações, né? Ai, nossa, eu trabalho. Então, como eu dizia, né? A nossa chamada de viver, né? Essa igreja em saída, é no universo que Deus nos coloca, né? Nós não precisamos ir muito longe, porque se a gente começa a viver como nós somos chamados hoje, né, dentro dessa riqueza linda que a igreja nos chama para sermos uma igreja em saída, nós somos chamados a viver o evangelho, a viver cada passagem do evangelho em todos os pedaços de mundo que nós vivemos. Eu estava dizendo na família, no trabalho, na faculdade, na política, na dor, na alegria, né? Então, inspirado, inclusive, nesse texto, né? Que é a missão que mora em casa, ou seja, nessa casa, nesse ambiente onde nós nos encontramos, né? Então, a espiritualidade do leigo não se mede pelas horas que ele passa dentro do templo, mas sim pela forma como ele vive fora do templo, né? O mundo torna-se agora, sempre foi, né? Mas com esse caminho lindo que o Espírito Santo faz, né? E nos chama enquanto igreja, né? Para viver essa unidade, para sermos leigos, assumindo o nosso batismo, em saída, vivendo o evangelho no mundo. Então, o mundo torna-se o nosso templo. E, como diz o texto, a missão que mora em casa, a nossa missão não começa quando assumimos um ministério na paróquia, que sim, já é de grande riqueza, né? Mas ela nasce no nosso batismo e se realiza no lugar concreto onde Deus nos plantou, né? Que são todos esses lugares onde nós convivemos. Então, o leigo não é um espectador passivo e nem um mero tarefeiro. A sinodalidade, que é caminhar juntos, exige que nos sintamos como
coproprietários, né, da missão da igreja. Então, se a paróquia vai bem ou mal, se a sociedade é justa ou injusta, a responsabilidade também é nossa. E é importante eu falar aqui que às vezes nós somos, né, formados enquanto ser humano, quando ouvimos uma frase dessa, a responsabilidade nossa, fala, ai meu Deus, então a culpa é minha, a culpa é minha. Não, né, é algo muito fácil da gente assumir a culpa, mas não, porque a culpa, entenda-se, né, mesmo que a gente viva dentro, né, dessa nossa espiritualidade, né, onde justamente o pecado nos gera uma culpa, é importante a gente relembrar que a culpa é um entrave da nossa libertação. Porque enquanto estamos vivendo sobre a culpa, nós estamos pegando a cruz de Jesus, a salvação de Jesus e rasgando em pedacinho. E a gente não percebe, né? Então, o que eu chamo aqui quando eu falo, né, se a paróquia vai bem, ou a sociedade, ou a nossa família, né, o chamado a fazer diferente começa dentro de nós. E é isso que eu estou dizendo quando eu digo a responsabilidade, né? Então, a igreja como comunhão, que é essa comunhão que não significa que todos pensam igual. Quando a gente fala isso, todos vocês já devem ter ouvido. É óbvio que comunhão não significa que todos pensam igual ou fazem a mesma coisa, mas que caminham juntos, que isso é sinodalidade. Mas é importante reforçar isso justamente porque é aqui que trava, né, grandes caminhos, todos os nossos caminhos, né? Seja na paróquia, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, enfim. Porque a comunhão é dar de si, primeiro, né, que eu brinco, né, a sinodalidade vem nos trazer algumas ferramentas prioritárias, né, antes até de falar, é escutar, né, a gente desenvolver o escutar, ou seja, a gente ir em direção ao outro com aquela curiosidade de um Deus que se aproxima, por mais que a pessoa nem conheça Deus, por mais que a pessoa seja um agnóstico, seja um ateu, mas ele é sim templo de Deus, independente dessa escolha. Então, quando a gente vai para amar essa presença viva, que é, se existe vida, existe a fonte da vida, então, nessa disposição que a gente vai totalmente vazio para fazer, esse é o caminho da comunhão, né? Desatar o nosso ouvido, né? Abrir o nosso ouvido para ir ao encontro do outro. E quando sim sermos convidados a dar né, a nossa parte, a nossa fala, ou o nosso amor, e seja com essa certeza das diferenças. Ou seja, quando a gente tem a certeza e a tranquilidade das diferenças, nós percebemos que a gente não precisa mudar ninguém e que a mudança, em primeiro lugar, não acontece através de nós ou de nossas palavras, é assim através de Deus. Bruna, você quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Não, desculpa, foi sem querer. Ah, tá. Então, quando dizemos que o batismo gera comunhão, precisamos ter o cuidado de não confundir comunhão com uniformidade. A comunhão na igreja não significa que todos nós devemos pensar igual e ter as mesmas ideias, ou usar os mesmos métodos, ou participar do mesmo movimento, né? Eu, né, lá como leiga dos 15 anos, pensei disso também, né? É normal, como uma jovem de 15, 16 anos, né? Mas a nossa referência de comunhão, aqui eu acho fantástico, é esse chamado, né? E aqui esse chamado vem para todos nós batizados. A referência da comunhão que nós somos chamados é a própria Trindade. E eu quero usar um termo aqui que eu aprendi há alguns anos com um mestre, um padre teólogo que me apaixona toda vez que eu me lembro disso, né? E é porque ele falou, né, um tema que ele deu, onde ele diz: a teologia usa o termo grego belíssimo para explicar como Deus Trino vive em si mesmo. Isso chama-se pericorese, esse estudo, né? Essa forma como a Trindade vive em si mesmo é como nós somos chamados a viver qualquer relacionamento. Ou seja, a palavra pericorese significa literalmente dar espaço ao redor.
ou compenetração mútua, um fluir, né? Na teologia, os santos padres, e aqui como São João Damasceno, usavam esse termo para explicar como o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam um no outro sem se misturarem e sem perderem as suas identidades. É uma dança divina de amor onde um se esvazia para acolher o outro. Então, a pericorese é a mútua habitação das três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são absolutamente diferentes entre si, únicos, eles não saem da sua unicidade, eles são únicos, mas eles habitam um no outro por um movimento de amor tão profundo que se tornam um. Então, algumas traduções poéticas, inclusive, comparam a pericorese com uma dança sagrada, onde cada um se move em perfeita sintonia com o outro, abrindo espaço para que o outro brilhe. Então, o Pai que gera o Filho e que nos dá o Espírito Santo, o Filho que nos salva, mas que pelo Espírito nos renova, que nos coloca novamente nesse Deus maravilhoso como filhos, né? O Filho que nos torna novamente filhos em Deus. Então, nós também vivemos, quando, né, buscamos viver o nosso batismo, quando nós entramos novamente para viver esse batismo, no dia a dia, nas nossas espiritualidades, como a gente se expressa, a gente vive esse Deus que é pericorese, que está nessa dança de amor, que não abre mão, não é, ou seja, não é que não abre mão, né? Que não precisa sair da sua identidade para viver uma relação de amor, mas na sua identidade dá espaço para o outro, para que o outro também floresça e aconteça nessa relação de amor. Então, eu sou encantada com esse tempo, depois que eu aprendi isso nessa aula que eu tive com esse padre fantástico, Padre Ricardo. Então, trazer a pericorese para a nossa vida, para a vida da nossa igreja e para as nossas pastorais, significa compreender as nossas diferenças de opinião, de carisma, de história, que elas não são ameaças à unidade. Pelo contrário, elas são a riqueza da dança. Então, viver a comunhão pericorética no dia a dia é ter a capacidade de fazer como as pessoas da Trindade. E não é por nós, não é para dizer assim, uau, Wagner, como assim nós vamos fazer como a pessoa da Trindade? Sim, porque foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que nós fomos colocados nesse mundo, a imagem e semelhança de Deus, nós não somos menos do que isso. Então, abrir mão dessa dignidade não traz nenhuma dignidade para Deus. Viver essa dignidade, onde nós, sim, vivemos essa presença de Deus em mim, a presença de Deus no outro, faz com que viver essa comunhão pericorética, né, no dia a dia, que é ter a capacidade de fazer com que, como as pessoas, de fazer como as pessoas da Trindade, esvaziar-se de mim mesmo, acolher a diferença do meu irmão e dar espaço para que o dom dele apareça. É assim que mostramos ao mundo que a nossa unidade não é imposta de fora, mas nasce do amor que nos habita dentro. E eu, né, poderia até dizer que nos habita primeiro, e que nós tivemos antes essa consciência, e que é o batismo, e é que por isso que eu falei que realmente, assim, dei os parabéns e fiquei muito feliz de todas essas pessoas aqui hoje, vivendo essa reconhecendo essa dignidade que é o batismo em nós, porque quando a gente reconhece, nós somos naturalmente chamados a viver isso também na sociedade, né? Então, cada novo passo da vida da igreja é um regresso à fonte, né? Como eu disse, a gente voltar para casa, que é essa experiência renovada do encontro com o ressuscitado que os discípulos experimentaram no cenáculo na noite da Páscoa. Como eles também, nós participando dessa vida sinodal, nós nos sentimos envolvidos pela sua misericórdia, por esse amor
né? Essa dança pericorética que eu falo, né? Que eu diz aqui, nós somos envolvidos e tocados por isso. Então, vivendo justamente a conversação do Espírito, escutando-nos uns aos outros, percebendo-nos da sua presença no meio de nós e a presença daquele que, ao conceder o Espírito Santo, continua a suscitar no seu povo uma unidade, que é a harmonia das diferenças. E aqui eu cito justamente dentro dessa linha o documento final, né? A número 1 ali. E é essa nossa missão, que mora em casa e no mundo, né? Que é o cotidiano, o trabalho, a família, as dores, a política, é o verdadeiro púlpito nosso, né? Do laicato, do leigo. Né? A corresponsabilidade significa que a transformação da sociedade, que é justiça social, ética, paz, amor, é a tarefa primária e específica nossa do laicato. E a igreja se faz presente na sociedade através da nossa presença ética, a nossa presença de amor no mundo, né? Então, é isso, e isso aqui é a sinodalidade onde nós somos chamados, né? É antes de mais uma disposição espiritual que permeia a vida cotidiana nossa, dos batizados, e todos os aspectos da missão da igreja. Uma espiritualidade sinodal nasce, sim, da ação do Espírito Santo que recebemos no batismo e requer constantemente a escuta da palavra de Deus, a contemplação, o silêncio e a conversão do coração, porque parte daqui dessa experiência. Precisa partir dessa experiência de amor dentro de nós, da vivência do evangelho na nossa vida, para que a gente possa derramar para o outro, né? E assim a renovação da comunidade cristã só é possível reconhecendo o primado da graça que nos foi dada. Então, se falta profundidade espiritual, pessoal, comunitária, a sinodalidade reduz-se a um expediente somente organizativo, né? Porque nós somos chamados, estamos estudando, é riquíssimo todos os documentos, todo esse momento que nós vivemos hoje na igreja, mas se nos falta essa visão, né, dessa palavra que eu falei aqui, né, dessa pericorese, dessa relação de misericórdia em todos os nossos relacionamentos, acaba que se faltar profundidade espiritual, a sinodalidade reduz a simplesmente um expediente organizativo, ou seja, como dizia, né, a renovação de fachada cosmética, conforme o relatório da síntese da primeira sessão. Somos chamados a experimentar como a prática do mandamento do novo amor recíproco, para que ele seja um lugar e uma forma de encontro com Deus em mim, com Deus no outro, né? Todas essas citações aqui são citações, sim, que eu trago também, né, dos documentos, né? E essa frase aqui me chamou muita atenção, né, quando eu fui fazendo também essa pesquisa dos documentos para trazer algumas isso daqui. Essa fala do cardeal Mário, né, secretário-geral do Sínodo, quando ele fala que o ego é o principal inimigo da igreja sinodal. Se eu disse que o que nos impulsiona é justamente essa pericorese, essa dança de amor de um Deus que habita em mim, que se dá ao outro, que dá espaço para o outro, né? Então, se eu não vivo dentro dessa realidade, que é a realidade nossa do batismo, é só a gente dizer sim, né? Porque essa graça nós já recebemos no batismo, nós só precisamos desenvolver, e esse desenvolvimento acontece na nossa experiência com Deus e na experiência com o outro. Se a gente não vive isso, o ego acaba justamente destruindo todo esse caminho sinodal que nós, se estamos aqui, obviamente, somos chamados e estamos dando o nosso sim para que isso aconteça, né? E aqui a gente vê a riqueza das diversas carismas dentro da igreja, né? Como aqui também, por exemplo, eu trago o carisma do Padre Afonso Lopes Quintas, né? Se me permite, alguém participa desse. Eu trouxe isso porque é, sim, um caminho que o Beto faz, não é a minha vivência comum, mas se eu me erro, me perdoem, ou podem até se abrir para dizer, mas o que eu achei lindíssimo essa fala do Padre Afonso é que, para compreendermos como a missão do leigo e da leiga se realiza nos encontros do dia a dia,
Então, a equipe organizadora dessa escola nos trouxe nós estamos trazendo aqui essa inspiração belíssima do Padre Alfonso, um sacerdote, grande filósofo espanhol, que inclusive inspira profundamente o Papa Francisco no conceito da cultura do encontro, que eu estava dizendo agora mesmo, que dentro do nosso carisma chamamos carinhosamente de Jesus e meio, né? Então, o Padre Quintas nos alerta que o mundo utilitarista tenta nos convencer a viver na lógica do objeto, onde as pessoas são usadas e descartadas, conforme a sua utilidade ou produtividade. Mas nós, pelo batismo, somos chamados a resgatar a lógica do encontro. Eu trago aqui essa fala do Padre Quintas justamente para trazer esse outro olhar também de um outro carisma, né, dentro da igreja, que diz a mesma coisa, que nos convida a viver o evangelho, basicamente isso, né, a viver o evangelho. Porque o leigo deve ser um especialista em transformar ambientes frios em ambientes de comunhão, onde as pessoas não são vistas, aqui ainda dentro do pensamento do Padre Quintas, onde as pessoas não são vistas pelo que têm ou pelo que produzem, mas pelo que são, porque todos são templos vivos de Deus. E aqui também eu misturo com a filosofia de Quintas, que dá as mãos ao carisma da unidade de Chiara Lubich, quando ela nos pede para fazermos um com o irmão, esvaziando-nos de nós mesmos, para que o verdadeiro encontro aconteça. Então, usando também a inspiração do Alfonso Lopes, para mostrar a transição da lógica do uso, ou seja, o utilitarismo, usar o outro, para a lógica de ir ao encontro do outro como uma festa, como a gente... eu gostava de fazer isso muito nos nossos grupos, na época de jovem, né? Que a gente é muito fugaz, né? A gente se solta um pouco mais, né? Mas eu me lembro que os nossos retiros, a gente tinha essa experiência. A gente fazia, assim, momentos de adoração, né? Ao Santíssimo Sacramento, né? Mas a gente vivia essa experiência. Cada vez que passava na frente do outro, a gente fazia essa reverência, para a gente começar a se lembrar de que esse Deus que está na Eucaristia também está no outro, né? Então, o outro também é esse sacrário vivo. O outro é esse irmão, né? Que está do nosso Lopes, que está do nosso Lopes. Essa é a lógica do encontro. Então, o mundo atual nos ensina a usar as pessoas e a descartá-las quando não são mais úteis. É a lógica do objeto que Padre Quintas fala. Mas o cristão leigo é chamado a ser um especialista na lógica do encontro, ou seja, criar âmbitos onde as pessoas se sentem valorizadas pelo que são, não pelo que têm ou produzem. Eu estou quase caminhando, eu acho que eu tenho 45, mas se alguém ainda quiser inserir ou questionar ou concordar, tá? Pode levantar a mãozinha aí, que eu acho que isso faz parte também desse fluir entre nós aqui, tá? De forma bem livre. Então, como eu disse, nós ainda dentro desse tema da relação, onde nós somos uma igreja saída, a arte de fazer-se um para nós, né? Para gerar o verdadeiro de Quintas, que era Lube, que propõe a atitude de fazer-se um com o outro, inspirado em São Paulo. Fiz-me um com todos. Significa esvaziar a mente, os julgamentos, os preconceitos e como nós, né? Como isso existe no nosso dia a dia, né? Então, mas esvaziar de preconceitos para escutar o irmão com o coração, entrando na sua pele, ou seja, sentindo, né? Somos chamados a sentir primeiro a dor do outro. Quando fazemos isso, os nossos ambientes de trabalho, de estudo ou família deixam de ser frios e utilitaristas, se transformam em lugares de encontro com o próprio Deus. E aqui, nesse momento que a gente faz isso, a gente também, de forma sinodal, estamos estendendo a tenda, né? Essa igreja da tenda para o nosso recanto, para o nosso mundo onde nós vivemos. E estamos tornando ali também a presença de Deus, né? Então, caminhando também para o final, queremos destacar a importância do discernimento espiritual diário, não apenas para fazer coisas para Deus, mas descobrir continuamente onde Ele nos chama a amar e servir. E esse discernimento não é uma ferramenta para usar apenas em grandes crises. Ele deve ser, sim, o nosso estilo de vida, do cristão leigo, do batizado, que é manter os olhos atentos para perceber
onde o Espírito Santo está agindo na realidade onde nós estamos, né? Na realidade aqui, do meu lado, onde nós estamos, né? A gente chama de realidade social, mas é a minha realidade social, política e familiar. É a minha realidade que convive com um pai, com um irmão diferente da minha política. É a minha realidade que vive num trabalho onde estamos num pé de igualdade e de repente o outro quer me diminuir para passar por cima de mim e eu preciso ver nele a presença de Deus e o amá-lo assim, abrir mão do ego, como, né, eu falei aqui, para ver a pessoa de Jesus naquele irmão, por mais que ele esteja ao meu lado. Claro, me respeitando, porque eu também, né, não é a gente querendo salvar o mundo, assim, mas partindo do amor, né, do amor que eu tenho, amar ao próximo como a si mesmo, né? Mas também, diante desse amor de Deus em mim, amar aquele irmão que está do meu lado, que pelo sofrimento dele está tentando me diminuir. Então, esse é o discernimento que nós precisamos pedir para o Espírito Santo, o discernimento diário, né? É a busca da vontade de Deus no agora, na nossa caminhada. O discernimento se resume a uma pergunta constante e simples: o que Jesus faria no meu lugar, se ele estivesse no meu lugar agora, né? Eu, na minha adolescência, né, eu gostava muito de rezar Sabedoria 9, né, que é para saber a vontade de Deus, né? Então, Sabedoria 9 de Salomão, que pede justamente a sabedoria para saber qual é a vontade em todos os detalhes, né? E isso nos liberta do ativismo, ou seja, fazer mil coisas na igreja para sentir útil, e nos sintoniza com a escuta, fazer o que Deus quer, onde Ele quer, no momento presente, no lugar que Deus está no momento presente. Então, o leigo que discerne sabe que às vezes a sua missão do dia a dia não é dar uma palestra às vezes, mas às vezes parar para ouvir com paciência um colega de trabalho que está angustiado, né? Como aqui nós tivemos um tema fantástico também sobre a sinodalidade, né? E ele nos chama justamente a isso. Então, nós todos, enquanto dentro da sinodalidade hoje, somos chamados àquele tomar um cafezinho, né? Aquela pergunta de parar um para o outro primeiro e fazer aquela pergunta, como você está? Mas não só como cordialidade, mas realmente para escutar como ele está. Ou para aquele desafio simples de dizer, posso tomar um cafezinho na tua casa essa semana? Nós perdemos esse costume, né? Isso não faz às vezes não faz parte do nosso dia a dia, mas isso é o chamado da sinodalidade para nós hoje, que é esse estar disposto a construir igreja com os nossos ouvidos, que escuta, que ama o outro quando encontra. Essa é a minha tela final, né? Então, por isso que nós somos chamados, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Nós concluímos com essas palavras de Jesus. Por quê? Porque o sal cumpre a sua função se ele sai do saleiro e se mistura, se dissolve na massa para dar sabor, não para ressaltar, né? E sabe que o sal, quando ressalta, estraga a comida, né? Então, ele é para ser ele mesmo, né? Ser o sal na sua medida, para dar sabor onde a gente estiver. Então, os nossos movimentos pastorais, carisma e a própria teologia são belíssimos e necessários laboratórios onde aprendemos a arte de amar. Mas o saleiro não é o nosso fim, né? Viver no saleiro não é o nosso fim. Ou seja, sim, precisamos primeiro a começar pelas nossas paróquias, que é as nossas casas, né? Porque nós precisamos também viver essa realidade ali, porque só vivendo essa realidade nós ganhamos essa propulsão de viver o batismo em comunidade, né? E somos lançados mesmo enquanto pessoa ao mundo, né? O mundo com todas as suas cores, contradições e belezas. Então, esse é o nosso verdadeiro campo de missão. E de onde vem a força para essa missão, que parece tão desafiadora? Ela vem daquela fonte que tocamos no início, que é o nosso batismo. E é o batismo que nos garante que não estamos sozinhos, né? Não estamos sozinhos. Eu disse que era nossa, deixa eu voltar. Não, como é que eu paro aqui? Isso.
E aqui eu paro justamente dentro disso, né? Aqui a gente finaliza. Ou seja, o batismo, ele já foi o nosso sim, nós já demos esse sim. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa verdade. E nós precisamos voltar a viver essa dignidade desse batismo, que é viver com Deus de uma forma maravilhosa, amorosa dentro de nós, né? Para que os nossos relacionamentos nós possamos, dentro desse mundo sinodal, viver como leigos, estendendo essa tenda da comunhão a partir desse amor e desse ouvido, né, que vai em direção ao outro com esse eco, com essa casa para acolher, né, para nos fazer casa com o próximo que está do nosso lado. E assim eu vou finalizando, eu acho que deu tempo ali, né?